Então vamos lá. Estão preparados? Agora vai ser um momento interativo e eu vou pedir que, se possível, vocês falem por meio do chat e que vocês me ajudem a interpretar a ideia. Aqui é só mais um exemplo. A gente podia também trabalhar essa mesma rotina de pensamento a partir de uma imagem como essa, do contexto de vocês, aproximando no vejo, penso e pergunto quem é essa moça, o que ela está fazendo, aonde ela está trabalhando. Bom, mas agora a gente vai mergulhar num objeto comum de investigação para todos nós, e eu vou trazer uma pergunta essencial para a investigação, inspirada no trabalho do Jay McTighe e do Grant Wiggins, dos autores do Planejamento para Compreensão, do Planejamento Reverso e da ideia de perguntas essenciais. Como que eu ajudo o estudante a desenvolver curiosidade a partir de perguntas? A nossa pergunta, que poderia ser uma pergunta de livro didático, é: como funciona um airbag? Alguns de vocês já devem saber, outros ainda não. Não importa. Vamos fazer uma experiência coletiva de investigação sobre esse tema. A gente vai buscar o que que a gente pode afirmar lendo uma imagem, o que que embasa a nossa afirmação e que perguntas que a gente pode formular para investigar. E, para aguçar a curiosidade e trazer uma pergunta mais essencial para ajudar a criar uma conexão, um gancho para o estudante querer entender esse fenômeno, eu vou perguntar: como a teoria dos gases se relaciona com a minha vida? Ou ainda, como que essa teoria pode salvar a minha vida? Então, essa é a pergunta essencial que pode disparar toda uma sequência de investigação em termodinâmica, em química, sobre esse fenômeno que a gente vai ver agora. Então, sem certo e errado, a ideia é vocês me descreverem o que você vê, o que você pensa e o que você pergunta ou imagina a partir desse fenômeno. Eu vou passar um pequeno vídeo para ativar em todos nós o pensamento sobre o airbag, e o áudio não é muito importante. O importante é simplesmente ver o fenômeno e depois a gente vai olhar para ele um pouco mais de perto. Um último recurso. É essa a proposta dos airbags, salvar a vida dos ocupantes no caso de uma colisão. Mas o Mostrei um pequeno vídeo sobre como funciona o airbag, só para a gente lembrar como é algo muito, muito que rápido, um em último recurso. frações de segundos. E agora a gente vai olhar mais de perto. O que você vê? O que você pensa? O que você pergunta a partir do que você vê e pensa? Se você já tem um domínio técnico, o que que você afirma e o que que embasa a sua afirmação sobre o que você está vendo? Vou deixar a pergunta aqui, espero poder ver no chat algumas colocações e a gente segue com essa hipótese coletiva por alguns minutos e aí eu vou mostrar para vocês como isso foi desenvolvido dentro de uma turma de ensino médio. Não tem exatamente certo e errado aqui. A gente está levantando hipóteses e a ideia da cultura de pensamento é que todo mundo possa falar o que pensa e participar ativamente dessa investigação. Então, a ideia é que vocês vão descrevendo coisas e eu possa perguntar: o que te faz dizer isso? Quem se conecta, amplia ou modifica a hipótese que apareceu antes. Manuel Teles serve para proteger a vida, sim. Como que funciona um airbag? O que que vocês veem? O que que vocês pensam a partir do que vocês veem? O impacto é grande. Infla instantaneamente. Ótimo, Manuel. Infla instantaneamente. O que você pensa sobre isso? Infla instantaneamente, como que funciona? O que que está fazendo ele funcionar? A Ana Luísa disse: o airbag deve ser um mecanismo de disparo. Vejo um saco disparado após um impacto. Muito bem, Maria Socorro. Marinette, ele serve para diminuir o impacto, com certeza. Mas o que que a gente pode afirmar sobre como ele funciona? Deve proteger muitas vidas. Veja um ato de ação e reação, muito bem. Deve funcionar muito rapidamente. Isso. Então vamos olhar mais de perto. Vocês acham que o airbag funciona de que modo? O que que vocês podem afirmar? Ele infla rapidamente. Como que ele infla? O que que faz esse airbag inflar? Everton, uma reação química. O que te faz dizer isso, Everton, que é uma reação química?
Infla rapidamente e dói no corpo. Se não estiver usando o cinto de segurança, pode ser letal. Verdade. Precisa do cinto de segurança para funcionar. O Everton disse que tem uma reação química. Ah, o Arthur está dizendo, o sensor acelerômetro envia sinais. Há uma relação entre os sinais enviados e a expansão de um gás. Muito bem, vocês estão agora. Se a gente estivesse dentro de uma sala de aula, eu ia falar: o que te faz dizer isso? Descreva um pouco mais esse funcionamento. Ai, tá passando tão rápido que tá até difícil de ler. É um dispositivo, os gases. Igor está falando, os gases. Tem muita gente que já tem a conexão com os gases. Wesley pergunta: um gás pressurizado tinha um gás comprimido e ele foi liberado rapidamente? O que te faz dizer isso? Everton, é que ele tem que inflar muito rápido. Essa é a sua hipótese. Bom, isso mesmo. A gente não está nas condições ideais de fazer essa cultura de pensamento visível e compartilhado para todos. A gente está fazendo aqui a partir do chat. Então, se a gente olhasse mais de perto, a gente ia ver como. Qual é o mecanismo de inflação do airbag, desse inflar muito rápido? A gente tem aqui dentro pastilhas, né, simbolizando o acúmulo, sim, de uma substância química que vai sim ser acionada por uma faísca, por uma descarga elétrica. Ó, esse impacto deve ativar uma garrafa que acumula gás que infla a bolsa. Ótima hipótese, Sidney. Então a gente está vendo aqui, espere gás pressurizado. É o gás do próprio escapamento? Pergunta a Jéssica. Vejam, a gente está constelando uma série de hipóteses. Eu, como professora, estou tentando mediar as hipóteses sem dizer que tem certo ou errado, constelando todas elas. E se a gente tivesse mais tempo para aprofundar, a gente ia aos poucos, conduzir o pensamento da turma a partir das hipóteses coletivas que vão modificando o pensamento uns dos outros. Mergulhando mais a fundo, a gente veria que tem sim uma forma de disparar. A gente tem uma substância química numa forma sólida, não está na forma gás, que é a ácida de sódio, e que, mediante a faísca elétrica, que é acionada a partir de um disparo com o choque na colisão, com essa faísca rapidamente, pela teoria dos gases complexos, essa faísca faz com que a ácida de sódio automaticamente se transforme em gás. Que gás é esse? Um gás com poder de acionamento instantâneo, em milésimos e frações de milésimos de segundo, para inflar uma bolsa de poliuretano que está acoplada no volante e muitas vezes na lateral dos carros. Se a gente vai mais fundo, então a gente começa a analisar, a gente vê que há a formação de um gás nitrogênio numa alta velocidade. Tem um sensor de colisão acoplado ao volante. Esse sensor de colisão dispara a faísca elétrica dispara o azodeto de sódio, a ácida de sódio, e isso faz disparar o gás nitrogênio. Só que há um problema aqui. Esse gás, ele pode ser muito perigoso de ser inalado. Então, é preciso neutralizar esse gás e o sódio que é liberado, né? A forma de sódio que é liberada, o óxido de sódio que é liberado, porque ele é muito tóxico para o ser humano. Então, é preciso colocar silicato, uma sílica, né? Um vidrinho, para reagir e fazer com que o resultado final seja só vidro em pó, que não machuca nenhum ser humano. Então, esse seria, depois de a gente fazer uma sondagem inicial do fenômeno e levantar hipóteses, a gente estudaria esse fenômeno e então poderia construir outra forma de tornar o pensamento visível e criar cultura de pensamento, uma rotina de pensamento para organizar em mapa conceitual o que a gente aprendeu. Verbos chaves. A gente lista os conceitos chaves, a gente classifica e hierarquiza, a gente conecta e elabora uma ideia sobre a síntese do que a gente aprendeu coletivamente aqui. Eu vou mostrar um exemplo feito com uma outra turma, usando, inclusive, o chatmap da inteligência artificial para fazer a base do mapa conceitual e que foi trabalhada pela turma porque a inteligência artificial fez um mapa conceitual sem as fórmulas químicas. Então, o sensor de airbag, ele é ligado a um filamento que joga uma faísca no azodeto de sódio dentro do airbag. Quando essa faísca é inflada, rapidamente, instantaneamente, em fração de milésimos de segundo, é, o
Azodeto de sódio é transformado, libera sódio e libera nitrogênio. Esse sódio liberado é muito tóxico e ele tem que ser inativado pelo nitrato de potássio, produzindo mais gás nitrogênio. Então, ele tem um efeito de expansão muito rápido. Para a gente não inalar esse gás letal, é adicionado sílica para poder fazer uma nova reação e o óxido de sódio ser transformado em silicato. Qual que é a legenda que o grupo fez a partir desse mapa conceitual? O mapa conceitual acima resume e explica a cadeia de reações mecânicas e químicas, do sensor do choque até a reação química, que acontece na ativação do airbag em menos de 40 milissegundos. 40 milissegundos. É muito pouco tempo. Só a teoria dos gases complexos que pode aprofundar a explicação sobre isso e ajudar a entender como isso foi possível. Quem foi o gênio que teve essa ideia? Seguido a um estudo teórico sobre esse tema, a gente poderia, então, fazer depois os estudantes realizarem um exercício da FUVEST sobre o sistema de airbag, respondendo várias perguntas. Então, essa seria uma mini sequência didática que dispara com uma rotina de pensamento a partir de um fenômeno visível, levanta hipóteses, mergulha na explicação teórica, sistematiza essa explicação teórica num mapa conceitual, para eles condensarem e sistematizarem o conhecimento, e aí faz um exercício de fixação de conteúdo. Como que as diferentes disposições de pensamento se combinaram aqui? A gente observou e descreveu de perto, a gente pensou com evidências e conectou com nossos conhecimentos prévios, a gente questionou, investigou, sendo curioso, indo mais longe, se a coisa era inflada imediatamente ou se tinha uma reação química. A gente aprofundou o pensamento, coordenando diferentes pontos de vista, com mais tempo, comparando e conectando, desvelando complexidades, indo a fundo, e nesse caso, ir a fundo envolve olhar mais imagens e ler sobre o tema, até elaborar um mapa conceitual para entender tudo que acontece dentro do sistema do airbag. No final, a professora ainda perguntou para os estudantes o que essa experiência com a rotina de pensamento modificou do seu próprio modo de pensar o fenômeno de airbag. Os estudantes que investigaram falaram: pensamos com o pensamento um do outro, é mais fácil elaborar em grupo. Aguçou a curiosidade por elaborar uma explicação, eu queria entender o que estava acontecendo. Aproximou uma química muito complexa, essa teoria dos gases, da vida cotidiana. Antes eu pensava que tinha um mecanismo de inflar e soprar, como muitos de vocês disseram. Agora, com a ajuda dos colegas e do estudo, eu vi que a base do airbag são reações químicas. Aí outro estudante falou: ajuda a criar memórias mais significativas. Com a análise e a discussão em grupo, vou lembrar de como construímos o raciocínio e não só a resposta final. Esse processo de pensamento coletivo ajudou a criar memórias e conexões afetivas, inclusive de emoção, com um conhecimento super técnico, que são as reações químicas do airbag. Fiquei focado em compreender as reações químicas. Compreender, olha o que o aluno falou, e não apenas em acertar a resposta do exercício da FUVEST. Então, quando a gente tem esse enfoque de cultura de pensamento, a gente aguça os estudantes na vontade de querer saber mais e de aprender com o pensamento dos outros. Ora, então vamos sistematizar. No modelo de aprendizagem instrucional tradicional, que foi muito como eu aprendi, e eu imagino que vocês também, o professor apresenta um conceito, a teoria dos gases. Ele interpreta e instrui. A teoria dos gases complexos são aqueles elementos que passam rapidamente do estado sólido para o gasoso em frações de segundos. Vamos ver a compreensão? Aí ele testa a compreensão, pode até trazer um exemplo, e depois pede para os estudantes fazerem um exercício didático. Por exemplo, ler uma explicação num livro didático como essa, e em seguida responder a um exercício de fixação ou de compreensão. Então, esse é o esquema tradicional que eu aprendi. Na maneira com que a gente tentou mostrar para vocês aqui, criando a cultura de pensamento investigativo, o que acontece? A gente tem um propósito. Como a teoria dos gases se conecta com a minha vida? Como eu explico como funciona um airbag? Eu parto de uma pergunta essencial. Eu parto de uma pergunta mobilizadora de uma investigação. Isso gera uma ação de analisar a imagem, de pensar junto, de elaborar hipóteses, de um escutar o pensamento do outro e ir mais fundo. Essa ação gera uma reflexão. Mas o que de fato está acontecendo ali?
Qual é a reação química? Como é que eu organizo tudo isso que eu aprendi? Tá um pouco difícil só na discussão teórica. Essa reflexão amplia a nossa compreensão e faz a gente ter que ir atrás da teoria. Então, a gente precisa conceituar. Nessa hora, a gente tem que ir atrás da fundamentação teórica, das reações químicas e sistematizar num mapa conceitual, por exemplo. Isso reforça o propósito da gente responder à pergunta inicial. A teoria faz parte. A aula teórica, ela acontece e o estudo teórico acontece, mas não logo no início na explicação, mas no final, para ajudar a gente a explicar e a responder aquela pergunta inquietante do início de como que acontece a inflação do airbag. Então, com isso, a gente quer mostrar o quê? Quando a gente cria essa cultura de pensamento coletivo, a gente está ensinando que aprender não é só transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria construção. Essa é a própria descrição da discussão do David Perkins e do Projeto Zero sobre como que a gente tem que pensar para aprender. A gente tem que construir conhecimento para aprender. Vou dar um outro exemplo agora na área da matemática, resolvido na Escola Mais. A Escola Mais queria trabalhar a partir da rotina de pensamento, já trabalhava com mapas conceituais, mas não sabia exatamente como engajar os estudantes em construir mapa conceitual. Era uma coisa tarefeira. Então, eles usaram a rotina de pensamento mapa conceitual, listar, classificar, conectar e elaborar ideias. Em inglês é generate, sort, connect and elaborate. Essa é a tradução que a Ativa Educação fez. E aqui, por exemplo, o professor queria discutir com os estudantes a partir de um exercício de vestibular o que estava acontecendo ali. O aquecimento do estudo foi: qual estratégia você usaria para resolver a questão a seguir? A soma 1,3333 mais 0,1666 igual a... Aí, opções de A a E. Aí o professor falou: antes de resolver os exercícios, peça aos estudantes que leiam e reflitam sobre o que precisam saber para resolver o exercício. Peça para que os estudantes falem o que eles pensaram. Liste as palavras-chave na lousa. Então, ele foi ajudando os estudantes a organizarem o seu pensamento e tornar ele visível e compartilhado. Uns foram dizendo dízima periódica, sequência de números infinitos, fração, numerador, fração geratriz, denominador, partes. Em seguida, o professor foi ajudando a classificar, da mais simples ao mais elaborado. Então, ele foi organizando do mais simples ao mais elaborado os conceitos, de forma que os estudantes pudessem ir pensando o que sabiam e o que não sabiam, para ter certeza. Depois, foi ajudando a fazer conexões e a elaborar frases sobre fração, indeterminação e até chegar ao conceito de dízima periódica. Então, assim, eles foram construindo um pensamento visível e criando algo compartilhado e não mecânico em sala de aula, do tipo, acione aquele conhecimento e pratique os exercícios do livro didático, que essa é a maneira tradicional. Aqui foi uma maneira coletiva de criar uma cultura de pensamento visível e sistematizada para todos. E no final, elaboraram uma síntese, um parágrafo de explicação do mapa. Uma fração geratriz é uma fração que, ao dividir o numerador pelo denominador, o resultado é uma dízima periódica, e que foi uma construção que fez sentido para aquela aula, para aquele grupo de estudantes. Outra forma de sistematização de conhecimento, porque quando a gente dispara, né, o pensamento com imagens, quando a gente introduz ideias, depois a gente precisa sistematizar ideias. Então, a gente pode sistematizar com mapa conceitual, e outra que a gente gosta muito é essa rotina de pensamento dos 4 Cs: conceitos, conexões, desafios e mudanças. A gente traduziu em português pelo SIC mais D. Quais são os conceitos chaves que a gente estudou? Que inovações esse conceito, esses estudos, trouxe para a minha compreensão? Qual é a conexão que eu tenho com o conhecimento prévio ou com outros temas que a gente está estudando em aula? Quais desafios eu ainda tenho para compreender mais? Vou dar outro exemplo aplicado também a um estudo de geografia. Aqui era um estudo sobre solos. Os estudantes fizeram todo um estudo desse infográfico, pensando o que que eu vejo, o que que eu penso, o que eu pergunto, antes de ver esse texto explicativo. Lançaram várias hipóteses sobre os fenômenos que estão acontecendo aqui, de erosão, de ocupação do solo e contaminação das águas e do lençol freático. E aí eles criaram essa sistematização de conceitos chaves trabalhados
inovações que o estudo trouxe, conexões com o que eles estavam estudando e os desafios, tanto para o próprio estudante estudar, quanto para o tema da sustentabilidade. Vou destacar para vocês, ó, a inovação que o estudo trouxe para eles, nesse movimento de fazer a análise da imagem e depois aprofundar na ideia, foi sair de um olhar objetivo em direção a um olhar mais crítico e reflexivo, trabalhando o tema solo não de forma fragmentada, não compartimentando o conceito, mas buscar ampliar, aprofundar e a conectar com o que eles estavam vendo em outras áreas, por exemplo, com mudanças climáticas. Então, aqui é um outro exemplo de como a gente vai gerando um estímulo de aprofundamento do pensamento. Mais um exemplo de como a gente pode desenvolver cultura de pensamento com objetos simples. Por exemplo, aqui uma leitura muito simples de um mapa do Brasil, um mapa do IBGE, de um mapa físico, que a gente vai mostrar como um simples estudo de mapa pode gerar metacognição, pensamento sobre o próprio pensamento e aprofundamento da reflexão. Essa rotina de pensamento, ela aprofunda o que eu vejo, penso e pergunto, como ver 10 coisas duas vezes. Pode ser 10, pode ser 5, a gente pode adaptar. Consiste em a gente ver primeiro 10 observações, depois outras 10 observações diferentes das primeiras, comparar as duas observações e concluir pensamento a partir disso. Então vamos ver de perto. Os estudantes olharam o mapa, e aqui tem um destaque para vocês verem as legendas, as informações que eles tinham a seu dispor, e eles então analisaram. A primeira lista, eu não vou ler inteiro porque é muito exaustivo, tinha muitas afirmações simples e banais, do tipo Brasil verde e amarelo, Planalto Central, nomes que estão escritos ali. Só no final apareceu uma pergunta: o verde tem a ver com as matas? A segunda lista tinha que ser diferente da primeira. Reparem como ela já está mais larga. Já começam a aparecer mais perguntas. Os estudantes não só descrevem o que vem, como eles não podem repetir o que já foi falado, eles têm que ir mais fundo. Eles vão elaborando perguntas, eles vão se conectando com o pensamento um dos outros até ampliar o seu pensamento. Então, comparando as duas listas, os próprios estudantes se deram conta. A primeira lista foi menor e a segunda maior. Depois começamos a perceber mais as coisas e a fazer perguntas. Na segunda lista, o olhar se tornou mais atento. Olha que interessante isso em tempos de briga da atenção com os celulares. Primeiro descrevemos o básico, depois refletimos mais. Você fica procurando por coisas menos óbvias, querendo ir mais fundo. No final, a professora perguntou: o que aprendemos com essa estratégia de ver 10 vezes 2 e comparar? Olha o que os próprios estudantes disseram. Você vê coisas que não viu da primeira vez. Aprendemos com ideias e pensamentos de outras pessoas. Te ajuda a investigar e a ter mais ideias. Não fico distraído. Me fez gostar de ver mapa e aprender com ele. Parece que estou descobrindo coisas escondidas. É uma estratégia útil porque ajuda a olhar com atenção e a se concentrar. Agora, olha isso. Não sabia que era possível aprender sobre o aprender com um mapa. Gente, e esse é um mapa banal, simples, bobo, sobre a estrutura física do relevo do Brasil. Imagina um mapa de correlação de clima, por exemplo, né? Climogramas. Então, a gente tem muita coisa para fazer como cultura de pensamento a partir de objetos simples como esse. Outro exemplo de 10 vezes 2. Aqui o professor fez um trabalho na disciplina de Química no ensino médio, estudando a olhar sobre uma cena de mineração. Então, o próprio professor descreveu: ao trabalhar o assunto da erosão, utilizei a rotina B 10 vezes 2. O resultado foi bastante gratificante. Muitos participaram, inclusive alunos que nunca tinham escrito no chat interagiram. Isso foi um momento de aula online durante a pandemia. A mesma coisa pode ser usada em ambiente físico, né? Escrevendo na lousa. Então, gente, é sempre bom lembrar que não importa como a gente ensina se os alunos não aprendem, a gente tem que facilitar o aprender, sistematizar o conhecimento. Então, além de estratégias de sistematização como as que eu mostrei, tem outras muito importantes que ajudam em balanços metacognitivos. Já sabia, aprendi, quero saber mais. É uma rotina de pensamento que torna visível essa comparação de pensamento para quem está aprendendo. Outra muito importante aqui foi feita no ensino médio também,
por um professor ensinando sobre a escravidão. Ele usou esse balanço metacognitivo, adaptando o que eu sabia, o que eu aprendi, o que eu quero saber mais, antes da prova. Os estudantes usaram essa rotina para sistematizar o que eles já sabiam. Então, o que eu preciso saber sobre escravidão para responder na prova? O que eu já sei sobre escravidão e o que eu aprendi? E com esse estudo antes da prova, os estudantes conseguiram se organizar melhor, um apoiou o outro e o próprio professor trouxe elementos para apoiar o estudo dos estudantes. Aqui é uma outra que a gente ama de paixão, dentro de uma rotina, de uma sequência didática que envolveu o estudo do meio, estudo dos manguezais. Antes pensava que, agora penso que. Na comparação, olha o que a professora responde. Respostas de estudantes que antes revelavam acentuada dificuldade em revelar seu pensamento em contato com determinado objeto de estudo. A rotina contribuiu para que fosse possível acessar a forma como o estudante pensava antes e como passou a pensar sobre este conhecimento. Então, a rotina ajudou a trazer um elemento metacognitivo que aprofunda o pensamento. Esse caso, junto com muitos outros, é da professora Janaína Cunha, está aqui no blog da Ativa Educação, onde a gente tem essa comunidade de práticas em aprendizagem visível, em que a gente tem várias experiências relatadas de educação infantil, ensino médio, fundamental, ensino técnico, sobre práticas com as rotinas de pensamento visível nas várias áreas do conhecimento. Então, o que são as rotinas de pensamento? Fazendo agora um fechamento. São, ao mesmo tempo, ferramentas, estruturas e hábitos mentais para documentar a aprendizagem, capturando e apoiando o pensamento dos estudantes em processo, não só momentos estanques, mas ajudando a tornar visível a construção do pensamento. Elas criam o nosso hábito intencional e rotineiro de questionar, que as aulas sejam aulas de pensar, de fazer perguntas, e que isso não aconteça por acaso, mas porque eu planejei. E ao mesmo tempo que a gente vai ampliando nossa capacidade de escutar o que os estudantes estão falando, a gente ter a habilidade de acolher a investigação, acolher as hipóteses e os próprios estudantes irem escutando os outros. Então a gente não faz mais uma pergunta só retórica, a gente faz perguntas porque a gente está interessado em como o estudante pensa e a gente quer escutar em que lugar do pensamento ele está para apoiar ele ir mais fundo e investigar mais a fundo. Então, a gente pode. Bom, tem muitas rotinas de pensamento visível, tem mais de 50 rotinas. Rotinas que disparam e introduzem ideias, como a gente mostrou, vejo, penso e pergunto, associada ao Zoom. A gente tem rotinas que aprofundam ideias, fazem ir mais fundo, como ver 10 vezes 2, fazer uma pergunta simples do tipo: o que te faz dizer isso? Que ajuda o estudante a buscar conexões. Não só vejo 10 vezes 2, mas pode ser escutar 10 vezes 2 para idiomas, é maravilhoso. Trabalhar com vídeo, trabalhar com áudio, escutar músicas, escutar conversas. E rotinas que ajudam a sistematizar e a fazer esses balanços de aprendizagem visível para o próprio estudante. O que eu já sabia, o que eu aprendi, o que eu quero saber mais. Antes pensava que, agora penso que. Mapa conceitual, né, que são aqueles 4 verbos que a gente mostrou, e o SIC mais D. São exemplos, dentre 50 outros possíveis, a pesquisa é muito grande do Projeto Zero, para a gente trabalhar com o pensamento visível em sala de aula. Quem quiser saber mais exemplos, também está lá na Biblioteca da Ativa, e aqui a gente tem esse e-book, em breve num novo formato, que são as sistematizações que a Ativa Educação fez nas salas de aula brasileiras, todas em português, mostrando esses exemplos em sala de aula nas várias áreas do conhecimento. Com essa discussão, a gente está querendo mostrar, e foi o caminho do próprio Projeto Zero com o último livro, que tornar o pensamento visível é, ao mesmo tempo, uma meta educacional, aonde a gente quer chegar, e é um conjunto de práticas pedagógicas que a gente tem um poder muito grande para engajar e empoderar todos os estudantes no aprendizado do que a gente quiser. Então, eu acho que eu vou estrategicamente não falar dos 6 poderes do pensamento visível agora. Eu vou deixar para fazer perguntas e aí eu volto nos 6 poderes em seguida. Tenho vários exemplos aqui ainda para mostrar para vocês, mas eu acho que eu vou fazer uma pequena finalização para depois voltar, quando vocês fizerem perguntas.
qual que é a sistematização, então, dessa discussão sobre aprendizagens visíveis, tornar o pensamento visível e criar uma cultura de pensamento visível em sala de aula. É a gente discutir e criar hábitos de pensamento e ação, criar rotinas de estudo e colaboração visíveis e observáveis em que todos participam. Porque aprender a pensar é mais do que praticar habilidades, é ter a disposição de aprender, é ter a disposição de se engajar, é ter a vontade, a motivação. Com isso, a gente vai ganhando a capacidade de se autoavaliar, de saber por que, onde e como estudar, autoavaliar o nosso próprio desempenho, definir o nosso próximo passo e ganhando essa capacidade de se automonitorar. Com isso, não só eu, como toda a turma, vai ganhando a capacidade de ver o progresso da aprendizagem. Isso é fundamental. Compreender como a gente aprende, a reconhecer e nomear estratégias de aprendizagem e metacognição, de pensar o nosso próprio pensamento. E é fundamental nesse processo as devolutivas, encorajar e receber devolutivas, feedbacks, ter dúvidas, poder comentar o pensamento um do outro, respeitosamente um pensar com o outro, evitar as polarizações que estão tão em voga no nosso tempo e a gente acolher, compreender, coordenar pontos de vistas diferentes, pensar colaborativamente. Então, por isso que cultura de pensamento para uma aprendizagem visível é uma meta educacional, é o que a gente busca construir ao longo de toda a educação, da educação básica, da educação técnica, da educação profissional, da educação superior, e é também um processo que tem que ser coerente, que gera uma metodologia ativa de participação e pensamento e que gera subsídios para uma avaliação em processo, para a gente não ter um contraste entre o que foi vivido e o resultado final, mas a gente ter uma coerência e conhecida pelo próprio estudante de como foi o seu desempenho. Vou terminar citando o professor John Hattie, dizendo que o ensino e a aprendizagem visíveis ocorrem quando os professores passam a olhar a aprendizagem pelos olhos dos alunos e quando os alunos passam a se ver como seus próprios professores. O que isso quer dizer? Quando os alunos se tornam seus próprios professores, lá no final da educação básica, exibem atributos autorregulatórios que parecem ser mais desejáveis para os aprendizes: automonitoramento, autoavaliação, autoanálise e autoensino. Portanto, o que faz diferença é o ensino e aprendizagem visíveis para professores e alunos. E uma premissa-chave é que a visão do professor sobre o seu próprio papel é crítica. O professor tem que ser um grande mediador, um grande promotor de aprendizagens. Tem aula expositiva? Tem aula teórica? Sim, ela tem seu lugar. Mas eu tenho que saber desenhar a aprendizagem, eu tenho que ser um designer de processo de aprendizagem, que eu crio perguntas e engajo o estudante no aprender, em objetos de investigação, em processos de investigação em grupo, em que eu torno esse pensamento visível e que o protagonista é o estudante, a aprendizagem do estudante em primeiro lugar. Só que é central. Quando a aprendizagem do estudante vira o foco, quando o estudante está ativamente engajado, o professor é central. Sem esse designer de aprendizagem, esse processo não acontece. E isso é muito favorecido quando a gente tem as rubricas que tornam o pensamento visível. Aqui eu faria uma rubrica, um aplausômetro com som, se nós estivéssemos numa plateia. Eu ia dizer para vocês os critérios, volume, dinâmica, entusiasmo e os estágios. Vocês iam ler, iam fazer as palmas iniciantes, as palmas quase lá e as palmas conseguiu. Como a gente está na internet, não dá para vocês fazerem esse som, eu vou trazer o aplausômetro em forma de emojis. Então, a gente adaptou a rubrica para vocês mostrarem, né, o nível iniciante de como a gente começou, quase lá e conseguiu. Então, eu peço que vocês agora aplaudam com emojis, dizendo como que foi essa apresentação, se a gente conseguiu, se a gente chegou lá. E eu vou abrir espaço para as perguntas e espero que nas perguntas eu volte nos poderes do pensamento visível, nas 6 forças do pensamento visível, compartilhando mais com vocês toda essa pesquisa e a eficácia e a força que ela tem nas salas de aula para a educação profissionalizante. Então, vou abrir agora para o apoio aí das perguntas, para a gente sistematizar o nosso pensamento, e poder voltar a essa etapa anterior.